E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Professora Tati de História na área. E hoje a gente está gravando esse vídeo para falar um pouquinho sobre um assunto que costuma dar uma certa confusão, que acaba entrando meio que num campo quase que político, uma coisa meio que de espectro político, então às vezes dá uma confusãozinha e eu resolvi gravar esse vídeo para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Que seriam as correntes históricas ou correntes, né, da historiografia, que é as formas, as diferentes formas que a história pode ser escrita. Eu não vou fazer um vídeo aqui muito confuso para que vocês possam entender, mas eu vou tentar deixar da forma mais simples possível para a gente ver quais seriam essas diferenças, né? De que formas diferentes a história pode ser escrita. Eu separei aqui 3 para a gente poder falar. A primeira seria a história positivista. O que a gente entende como história positivista? Seria uma espécie de versão da história, da forma como ela é contada. Essa versão positivista ela é chamada também como versão a partir do romantismo. Por quê? Na verdade, ela é baseada numa espécie de feito político, quer dizer, a história é contada através de alguns feitos políticos que foram muito grandes, e normalmente esses atores sociais, eles são de alguma forma privilegiados, como se a gente tivesse uma história contada a partir de quem ganhou, de quem dominou, de quem colonizou, de quem esteve, né, ali no topo da pirâmide, né? A pirâmide, a gente diz, a pirâmide de classes sociais, da pirâmide estamental, né? Como a gente costuma falar. Então, essa história positivista, baseada numa ideia de história linear, né? Que ela vai seguindo um caminho, ela vai progredindo, né? Aquela ideia do progresso positivista, lá do Augusto Comte, né? Que vocês já ouviram falar. Então, essa história positivista, ela tem essa ideia de que a história ela é linear, ela é progressiva e normalmente entende-se como se ela acabasse, de certa forma mesmo, privilegiando alguns atores sociais, como se as pessoas que contassem essa história, a forma que essa história chega, né, até nós, ela fosse de uma forma onde algumas pessoas são privilegiadas, e essas pessoas seriam privilegiadas, seriam obviamente quem ganhou, quem saiu com a melhor aí nesse momento histórico, dependendo daquilo que a gente estiver falando, né? Se a gente estiver falando de uma idade média da vida, seria a história sob a perspectiva da igreja, né? Dos senhores feudais. A igreja católica era um dos maiores senhores feudais da Europa. Então a história seria contada sob a perspectiva de quem estava dominando, de quem era a classe dominante. Aí a gente tem a história marxista. A história marxista, baseada, né, no filósofo alemão Karl Marx, ela seria baseada na dialética marxista. O que seria essa dialética marxista? Que essa história seria contada sob a perspectiva das classes sociais, aliás, sob a perspectiva, palavrinha, das lutas de classes sociais. Então, o Marx ele vai dizer que a história ela não é linear, é como se ela fosse uma coisa meio que cíclica, sabe? Que de tempos em tempos a gente vai ter o tal do materialismo dialético, né, do Marx, que seria a tese, a antítese e a síntese, ou seja, você tem uma ordem social onde alguém está sendo privilegiado e alguém está sendo, de certa forma, tirado, né, dessa participação social, está sendo explorado de alguma forma. E você tem um momento em que essa classe social dominante ela fica no poder durante um tempo, até que essa classe social que está aqui embaixo ela se revolte contra a classe social e mude esse contexto. E isso vai meio que começando tudo de novo a cada fechamento de ciclos, né? Se a gente fosse separar sobre o que a gente vem tendo na história, a gente poderia colocar senhores contra escravos, depois a gente vai ter vassalos contra camponeses, depois a gente vai ter o nascimento da burguesia, a burguesia contra o proletariado. Então essa história ela vai se repetindo algumas vezes, ela é baseada na luta dessas classes sociais que estão sendo, de alguma forma, dominadas por uma outra classe social que está lá em cima, né? Então esse seria a história marxista, né? A história contada, então, sobre a perspectiva da luta de classes sociais. E a gente tem uma última, que seria a história crítica, chamada também de nova história, né? Essa baseada lá em 1930, quando nasce a escola de análise lá na França, né? A gente tem alguns atores bem conhecidos, né? Que são autores conhecidos, que são o Marc Bloch, a gente tem o Jacques Le Goff, a gente tem o Peter Burke, que são historiadores que vão dar um ar crítico
para essa história, né? Essa escola de análise, ela, né, pelo menos teoricamente, ela viria na intenção de quê? De dar um sentido crítico para essa história, da gente observar os dois lados, o lado positivista, o lado marxista, da gente enxergar essa história de uma forma total, de uma forma global. E essa nova história, essa história crítica, vai ser uma espécie de revolução na historiografia, né? Enquanto a gente tinha até então ou a história marxista ou a história positivista, agora a gente tem uma terceira via, né? Onde você pode também estar vendo a história de uma forma crítica, de uma forma mais global. Então essas seriam aí essas três correntes historiográficas que eu queria contar para vocês. E é claro, né, gente, isso aparece muito de acordo com quem está escrevendo, né? Então você pode estar, sei lá, ouvindo falar sobre Revolução Industrial e de repente você vê 3 artigos, 3 textos, e se cada texto tiver um sendo da história positivista, outro da história marxista e outro da história crítica, você pode estar de repente lendo 3 textos diferentes, né? Onde você pode até ter uma essência que é muito parecida, mas o ângulo que ela está sendo contada pode chegar de uma forma diferente aí o desfecho, né? Então é importante a gente saber disso, porque os livros que a gente vai ler, de repente os professores que a gente vai ter, dependendo da forma que essa história vai chegar, né, na gente, ela pode chegar aí de formas diferentes, sim, dependendo da corrente historiográfica, tá bom? Nesse vídeo, então, era isso, a gente se vê nas próximas aulas, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, fui!